Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse evento maravilhoso que eu estava esperando há muito tempo isso acontecer, desde que a pandemia apareceu, não é? Ela modificou a nossa maneira de viver. Eu sempre dei palestras, mas dessa forma aqui é a primeira vez. Então eu conto com a colaboração de vocês, com a participação de vocês e depois com o feedback de vocês. Eu quero aprender muito sobre o que vocês acharam, né, do evento, como é que vocês estão se sentindo aí perante o evento. Eu estou gostando muito dessa experiência, estou aprendendo muitas coisas novas, inclusive usar aqui essa plataforma e tudo mais. Está sendo bem legal, tá? Vou ser bem sincero, está sendo bem legal essa aprendizagem. E o mais legal ainda é conseguir passar para vocês conhecimentos relevantes, que a gente consiga transformar esses conhecimentos em algo útil para o seu dia a dia, para que vocês consigam lidar com a ansiedade de uma forma saudável, de uma forma descomplicada. É isso que esse webinário tem de propósito. Então, quem ainda não participa do grupo do WhatsApp também, lá no grupo nós trocamos podcasts, trocamos figurinhas, ideias, algumas pessoas tiram algumas dúvidas, eu abro normalmente 30 minutos por dia para a gente tirar as dúvidas. E quem ainda não participa do grupo do WhatsApp, é só me pedir que eu vou incluir você no grupo para você também tirar suas dúvidas. Logo depois dessa aula eu vou abrir alguns minutinhos lá para vocês tirarem mais dúvidas por lá, tá? Então vamos lá para a telinha, vamos iniciando. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou o João Maurício, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho especificamente com ansiedade, eu escolhi a ansiedade, digamos assim, há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar especificamente com casos de transtornos de ansiedade na clínica, né? Atendendo muitas pessoas com essa demanda. E a partir dessa experiência, eu comecei a perceber que tem coisas que são muito frequentes. Nós sabemos que, por exemplo, o Brasil ele lidera assim o ranking da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nos casos de transtorno de ansiedade. Daí a relevância da gente saber lidar com a nossa ansiedade. A minha teoria geral é que o brasileiro não sabe lidar com a ansiedade e eu quero aqui, através desse webinário, ensinar vocês a lidar com a ansiedade de uma forma saudável, descomplicada e principalmente prática, né? Útil para o dia a dia de vocês. Como eu trabalho especificamente na área, então eu trago um pouquinho da experiência, né, para vocês, as técnicas que mais funcionam, o que é efetivo dentro da clínica psicológica, entendendo também que nem todo mundo tem disponibilidade financeira, de tempo, para fazer a terapia, né? Então eu acho que esse webinar vai ser interessante para alcançar mais pessoas, né? E que a gente consiga trocar muita informação aqui nesses 4 dias, né, de webinar. Será segunda, terça e quarta, das 21 às 22, aulas gravadas, então vocês terão acesso. E na quinta-feira terá uma aula ao vivo da 21 às 22, para que a gente tire dúvidas, faça algumas vivências e aplique algumas técnicas ao vivo para que vocês consigam usar também comigo, tá bem? Então, vamos lá? Vamos para a telinha aqui. Se acontecer qualquer falha, gente, é a primeira vez, né? Estou aprendendo a lidar com as benditas ferramentas digitais. Vamos lá. Um resumo do que você vai aprender hoje aqui. Primeiro, o que é a sua ansiedade e quais são os tipos de ansiedade, né? Para você se reconhecer de repente ali em algum tipo de ansiedade, e aí você vai perceber que você se reconhecendo em um tipo de ansiedade, fica mais fácil de saber onde você precisa melhorar na vida. Se você não sabe isso, fica muito difícil lidar com a sua ansiedade, tá? Você vai imaginar que você é a sua ansiedade, que ela acontece em momentos aleatórios, e aí você acaba se perdendo um pouquinho e fica muito difícil realmente se você não souber os tipos de ansiedade. Se você não conhece o seu tipo de ansiedade, não conseguirá lidar com ela de forma saudável, tá? É uma premissa básica, então é muito importante que vocês acompanhem essa primeira aula até o final e que tirem suas dúvidas lá comigo, tá? Porque eu vejo em sociedade as pessoas tentando pular alguns degraus, né? Então eu quero aprender sobre as minhas crises de ansiedade, mas eu vou direto para o Google e eu pesquiso uma técnica para controlar a minha crise de ansiedade, desconsiderando ali o que acontece antes. Eu não sei o que é a minha ansiedade, eu não sei quando ela se manifesta, enfim, e isso acaba servindo só como um paliativo, né? Você precisa aprender mais sobre a sua ansiedade para que você aprenda a lidar com ela de forma saudável. Isso que a gente vai fazer aqui. E você que está presente nesse webinário e que quer realmente lidar com a sua ansiedade, você vai aprender coisas muito legais aqui hoje.
tá? Foram técnicas realmente separadas com muito carinho dentro do que mais funciona, né, em terapia. Vamos para a técnica depois sobre o diário das emoções, né? O diário das emoções é uma forma de monitorar as suas emoções, aqui especificamente a ansiedade, para que você tenha a identificação dos gatilhos, né? O que é gatilhos, João? É quando a sua ansiedade acontece, né? Quando você está mais vulnerável para a sua ansiedade acontecer. Então, de repente, por exemplo, tem pessoas que têm medo de falar em público. Então, falar em público pode ser um gatilho para essa pessoa. Tá? E por fim, nós vamos falar como separar preocupações produtivas e improdutivas. Isso é muito importante porque as preocupações elas são uma parte fundamental da ansiedade, do estresse humano. Então, se nós não sabemos lidar com as nossas preocupações, nós vamos alimentar ansiedade. E, enfim, nós vamos falar dos 3 erros mais comuns que pessoas ansiosas cometem no dia a dia. Gente, esses erros aqui, principalmente, vocês precisam conhecer, tá? Se você quer lidar com a sua ansiedade de forma saudável, você precisa conhecer esses 3 primeiros erros. Eles ficam no caminho de um tratamento saudável da sua ansiedade. Se você não souber quais são eles e como lidar com eles, você provavelmente não vai evoluir no seu tratamento, no seu processo de autoconhecimento, né? E ao final da aula a gente vai conversar um pouquinho e tirar as dúvidas lá no WhatsApp, as dúvidas que ainda ficarem dessa aula de hoje, tá bem? Então, vamos passar a telinha. O que é a ansiedade? Fundamental que a gente entenda para a gente começar do básico, para a gente alinhar todo mundo aí no mesmo nível de conhecimento sobre o que é a ansiedade. Nós temos a ansiedade positiva, tá? A ansiedade positiva não significa que você se sente bem, né, durante um episódio de ansiedade positiva. Você pode até experimentar algum desconforto, tá? Mas esse desconforto ele tem um propósito maior. Ele está querendo te preparar, por isso eu coloquei a imagem da pessoa ali pesquisando na internet, né? Porque remete a uma pessoa que está buscando habilidades para enfrentar um desafio. Então, se você, por exemplo, tem uma palestra para apresentar na semana que vem, você pode sentir uma ansiedade positiva e ela vai te mobilizar a se preparar melhor para essa palestra. Se você não tiver nenhum nível de ansiedade, de preocupação, você pode não se preparar o suficiente, pode não entrar no estado de competência. E isso faz com que você não seja competente o suficiente e não consiga enfrentar aquele desafio da melhor forma possível. A ansiedade ela está ali para prever esses desafios. Por que prever? Porque a ansiedade sempre antecipa as coisas, tá? O medo acontece na hora, não é? Perante um perigo real, e a ansiedade antecede essas situações desafiadoras, difíceis e perigosas. A ansiedade negativa, ela aparece da mesma forma, antecipando esses desafios, mas como a imagem traz aqui pra gente, nós vemos uma pessoinha aqui muito preocupada, cheia de caraminholas na cabeça, e é o que acontece com uma pessoa que experimenta ansiedade negativa. Ela começa a ter pensamentos de autodepreciação, do tipo, você nunca vai conseguir isso, não vai dar certo. Ela começa a imaginar também o pior cenário, do tipo, você vai perder seu emprego, o chefe chamou para conversar. A pessoa que sofre com ansiedade negativa, ela já começa a pensar, vou ser demitida, isso vai bagunçar toda a minha vida. Enfim, ela começa a imaginar o pior cenário mesmo sem ter evidências de que esse pior cenário está para acontecer. Num terceiro momento, nós temos a ansiedade patológica, tá? Aqui nós temos uma pessoa sofrendo crise de ansiedade, muito provavelmente, né? O que a ansiedade patológica significa, João? Qual é a diferença entre ansiedade negativa e ansiedade patológica? Gente, a ansiedade negativa ela acontece com todo mundo em algum momento da vida, tá? A ansiedade patológica ela tem um aumento de frequência e de intensidade. Então, essa ansiedade patológica começa a interferir no curso de desenvolvimento da pessoa. Então, a pessoa passa a deixar de correr atrás dos seus próprios sonhos, de realizar os seus próprios sonhos por conta da sua ansiedade. E aí, nós temos vários tipos de patologia. Aqui nós já entramos para o nosso primeiro exercício reflexivo do webinário, tá? Então, vocês estão aí comigo? Estão entendendo tudo? Tirem suas dúvidas, tá? Ansiedade positiva. Ela gera desconforto sim, tá? Você não vai ficar feliz de sentir ansiedade positiva, mas ela gera um desconforto no sentido de te preparar. Já a ansiedade negativa, ela quer te atrapalhar.
E a ansiedade patológica, ela te atrapalha a um nível muito estressante, muito tenso, muito preocupante. Né? Então, você vai precisar lidar com essa ansiedade. A ansiedade negativa também é importante que você aprenda a lidar com ela, para que ela não se torne a ansiedade patológica. Essa ansiedade negativa mal direcionada, ela acaba se transformando numa ansiedade patológica, tá? Então, muito importante entender isso. Vamos lá para os tipos de ansiedade, que será o nosso primeiro exercício reflexivo, tá? Então, quem tiver aí com caderninho e com caneta, você já pode começar a anotar coisas sobre você. Se você não pegou o seu caderninho e caneta, eu sugiro que pegue, tá? Porque é muito importante, ou no seu celular, aí, faça alguma anotação, porque o mais importante desse webinar é que você consiga colocar em prática o que eu estou passando aqui para vocês, né? Então, depois vocês se sintam à vontade para perguntar aqui no bate-papo, lá no WhatsApp também. Eu vou tirar todas as dúvidas dentro do possível, né? Eu abro um tempinho lá no WhatsApp para tirar essas dúvidas. Mas o mais importante é que vocês sanem todas as dúvidas que vocês têm sobre esse processo para que a gente consiga seguir em frente, tá? Não dá para dar 3 passos de uma vez. Nós precisamos conversar sobre o seu tipo de ansiedade. Então vamos começar com essa reflexão aqui, ó. Eu não gosto do termo diagnóstico, né? Eu acho assim que ele é um pouquinho visto como sentença em alguns momentos. Então eu prefiro colocar aqui como dificuldade, tá? Até porque você pode ter essas dificuldades, mas não ter o diagnóstico. Por exemplo, esse primeiro aqui seria o diagnóstico de TAG, carinhosamente chamado como TAG, que significa transtorno de ansiedade generalizado, desculpa, transtorno de ansiedade generalizado. Então, o TAG, ele é muito comum no Brasil, tá? Ele se caracteriza pela preocupação excessiva em várias áreas da vida aqui, área profissional, área amorosa, área familiar, enfim, nas amizades, etc. A pessoa tem muitas preocupações, né? Medos irracionais em alguns casos, né? Por exemplo, o medo de ser sequestrado, o medo de cair de uma ponte, etc. Tá? Dificuldade de lidar com incertezas, tá? Então ela olha para o futuro sempre com aquele medo, com aquele receio de algo dar errado na vida dela, né? E uma pessoa com TAG, ela normalmente imagina os piores cenários de uma situação, tá? Então ela imagina ali, ela pinta na sua cabeça o pior cenário, acredita naquele pior cenário e isso faz com que ela paralise em muitos momentos. Então esse é o TAG, embora que você pode ter todas essas preocupações e é interessante que aqui é uma armadilha, né? Todo mundo tem esse tipo de preocupação, esse tipo de medo, essas dificuldades, tá? O que diferencia um diagnóstico é o quanto ele interfere no seu curso de desenvolvimento. Quem vai definir isso em forma de diagnóstico será um profissional de psicologia ou de psiquiatria, tá? Então, o autodiagnóstico nunca é o caminho. Anota aí se você tem alguma dessas dificuldades, porque isso pode influenciar diretamente na sua ansiedade. O segundo nível de dificuldades é as dificuldades de interação e de estar sob avaliação de outras pessoas, tá? O nome do diagnóstico seria transtorno de ansiedade social. E nós temos algumas dificuldades que são características centrais do chamado TAS, transtorno de ansiedade social. Dificuldade de expressar os sentimentos, medo de falar em público, dificuldade de dizer não, compulsão por agradar. Né? Então, aqui a gente chama aquela síndrome da boazinha, não é? Então, tem uma grande, enorme diferença entre ser bom e ser bonzinho. Né? A pessoa boa faz bem, ela ajuda os outros. Isso é muito importante para a nossa vida, ajudar as outras pessoas, mas sem se prejudicar. Tá? Então, aqui na síndrome da boazinha ou do bonzinho, as pessoas passam a ajudar os outros se prejudicando. E isso não é legal. Em algum momento ela vai ter uma sensação de estar pouco realizada na vida. Não é? Então, se você se reconhece em algum desses sintomas, aqui pode estar a sua vulnerabilidade. Não é? João, o que isso tem a ver com crises de ansiedade? É porque normalmente pessoas que se descrevem aqui dentro desses sintomas, elas podem ter crises de ansiedade nesses contextos de vulnerabilidade. Tá? Então,
por exemplo, uma pessoa que se preocupa excessivamente, de repente ela perdeu o emprego e aí novas preocupações começam a aparecer. Uma pessoa com essas dificuldades, ela quer ter tudo sob controle. Então, quando algo sai do seu controle, ela pode chegar a um nível de ansiedade tão alto, um nível de estresse tão alto que ela pode ter uma crise de ansiedade, tá? Pessoas que têm TAS, transtorno de ansiedade social, ou que elas têm alguma dificuldade nessa área aqui, elas podem desenvolver uma crise de ansiedade. Vamos para os exemplos aqui. Por exemplo, ela pode desenvolver uma crise de ansiedade na hora de uma discussão com alguém, onde ela precisa expressar o incômodo dentro de uma relação, ela está dentro de um conflito, e aí ela pode desenvolver uma crise de ansiedade. Ela tem medo de falar em público, aí de repente nessa situação ela tem uma crise de ansiedade. Tem dificuldade de dizer não, ela precisa dizer não para alguém e ela está ali alimentando essa dificuldade dentro dela. Será que eu falo? Não, será que eu não falo? Né? E aí ela começa a se preocupar excessivamente com isso. Isso vai gerar esse estresse excessivo e isso pode acabar acarretando uma crise de ansiedade. Batemos os primeiros 15 minutinhos, gente. Que legal, que bacana. Que bom que você está aqui comigo. Então vamos lá, continuando aqui. Conseguiu identificar alguma coisa em você? É muito importante, tá? Lembre-se, o autodiagnóstico nunca é o caminho. É muito importante aqui que a gente, na dúvida, quem estiver em acompanhamento, leva para o seu psicólogo. Olha, eu tenho uma dificuldade de falar em público, a gente poderia trabalhar em relação a isso. Lá na página do Instagram, @controle da ansiedade, nós temos vários conteúdos aqui falando do TAS, do TAG, né, várias dicas para lidar com isso. Então, naveguem lá na página do Instagram, que tem muito conteúdo bacana para lidar com isso. Mesmo que você não estiver sendo acompanhado, né, e é lógico que eu indico terapia para todas as pessoas que eu vejo na minha frente, né? Eu sou muito suspeito a falar do processo de autoconhecimento porque eu sou psicólogo, né? Mas, assim, se você não estiver fazendo, a terapia vem no seu momento, né? Não precisa se pressionar para fazer algo que você não quer. Medo de avião, medo de barata, medo de elevador, aqui são fobias específicas, tá? Então, de repente a pessoa tem uma crise de ansiedade viajando de avião, ou perante uma barata, ou dentro de um elevador. Aqui a gente pode levantar a hipótese de que essa pessoa tem uma fobia específica e que ela precisa tratar essa fobia específica para que as suas crises de ansiedade diminuam de frequência, de intensidade ou até mesmo desapareçam, tá? Num quarto grupo de dificuldades que eu trago aqui, eu trago o seguinte: medo de ter crise de ansiedade. Aqui é o diagnóstico de transtorno do pânico, tá? Então, como o seminário é sobre crise de ansiedade, nós provavelmente teremos muitas pessoas aqui se reconhecendo dentro dessas dificuldades aqui. Medo de ter crise de ansiedade, medo de não suportar essas crises, né? Medo de desenvolver uma doença grave, uma parada cardíaca ou algo assim. Medo de ter de locais onde teve crise de ansiedade. Isso aqui é muito específico, tá? Em psicologia a gente chama de agorafobia, que é você passar a evitar momentos e situações, né, que você teve crise de ansiedade. Então muitas pessoas deixam, por exemplo, de ir para aquele shopping, para aquele cinema que teve uma crise de ansiedade, para aquele estacionamento de supermercado, param de sair sozinhas de casa, né, de repente para ir para a padaria e comprar um pão, porque ela pensa: se eu tiver uma crise de ansiedade no caminho, será que alguém irá me socorrer, né? Será que eu vou ter apoio de alguém? Será que eu vou passar vergonha também na rua? São pensamentos e preocupações muito, muito frequentes, né? O que compõe o diagnóstico do transtorno do pânico, né? Tem algumas características fundamentais, que é esse medo do medo, né? Então a pessoa tem medo de sentir ansiedade, tem medo das próprias reações físicas. Ela se torna uma especialista em identificar mudanças físicas. Então o coração está disparando um pouquinho mais, ela percebe com muito mais eficácia do que uma pessoa que nunca teve crise de ansiedade, né? Ela se torna especialista nas suas reações físicas, né? Então isso compõe aqui o diagnóstico de transtorno do pânico. A pessoa acaba também desenvolvendo o medo de enlouquecer, de perder o controle, o medo de morrer por conta da intensidade das crises, né? Então, quem passa por crise de ansiedade, eu pelo menos quando passei por crise de ansiedade lá atrás,
eram tão intensas, né, que a sensação que a gente tem é que realmente o pior vai acontecer, né, que a respiração vai faltar ou algo assim irá acontecer com a gente. Né? Lá atrás eu não tinha informações, então gostaria muito que alguém me passasse as informações que eu estou passando aqui para vocês. Né? Então espero que vocês aproveitem da melhor forma também o que eu estou passando aqui para vocês. Vamos para a telinha. Tá, João, agora nós já conseguimos identificar aqui o meu tipo de ansiedade. Né? Como é que eu vou continuar os nossos exercícios aqui? Tem um exercício chamado Diário das Emoções que vai continuar com essa lógica que nós estamos seguindo. Você identificou as suas dificuldades, você já sabe o que é a sua ansiedade positiva e a sua ansiedade negativa, e agora é o momento de fazer algo mais personalizado, tá? Se você estiver em terapia, lógico que você vai levar para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, e vai discutir essas dificuldades e encontrar planos terapêuticos e estratégias de lidar com elas, tá? Mas se você não estiver, ou até mesmo se você tiver também, esse exercício ele é muito importante. Mas aqui, esse diário ajuda você a personalizar o seu autoconhecimento. Né? Então, você vai começar a separar situações que te deixam ansioso. Tá? E eu sugiro aqui que você coloque sobre todas as suas emoções. Tá? Se te deixa com raiva, o que te deixa com raiva, o que te deixa triste, o que te deixa com inveja, se sentindo culpado. Né? Isso aqui é de total interesse seu. Que assim, nosso desenvolvimento emocional, ele parte de um primeiro passo, que é você descobrir o que está acontecendo com você. Né? E a partir desse momento, você começa a interferir melhor no que está acontecendo com você. As pessoas querem ir direto para o ponto da intervenção. Né? Mudar, o que precisa ser mudado? O que eu faço durante uma crise de ansiedade? Né? Isso também é um sintoma de ansiedade, que as coisas sejam resolvidas de uma hora para outra. Isso acaba atrapalhando também o processo, porque é importante que você se conecte com o que acontece antes de uma crise de ansiedade e principalmente que você se conecte com o seu estilo de vida, não é? Que tipo de vida que você está levando que produz crises de ansiedade. Como é que você administra a sua ansiedade no seu dia a dia a ponto dela criar crise de ansiedade, né? Dela culminar ali em crise de ansiedade. Então isso é importante. O Diário das Emoções ele vai ajudar você a personalizar isso, a identificar assim, né? Então o que eu sugiro aí? Nosso primeiro exercício prático do webinário, eu quero, se vocês puderem, tá? Reservarem um caderninho, porque isso vocês podem anotar para o resto da vida, tá? E nós vamos ter duas opções aqui. Vocês podem pegar um caderninho ou vocês podem seguir as instruções que eu vou passar para vocês no grupo de WhatsApp para o uso de um aplicativo. Tá? O aplicativo não é terapêutico, ele é só um registro. Ele faz a mesma coisa que o diário faria por você. Tá? Você escolhe, assim, dependendo do que você se sentir mais confortável, dependendo também da sua geração, né? Os mais novos preferem aplicativos, isso também não quer dizer, às vezes a pessoa mais velha prefere o aplicativo. Eu prefiro o aplicativo, mas também gosto do diário, de vez em quando é bom anotar, escrever organiza o nosso pensamento. Então, uma coisa muito importante, papel e caneta é o básico para o autoconhecimento. Então, por exemplo, escrever cartas para você, escrever sobre os seus sintomas, ajuda você a organizar tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro. E esse é o principal propósito do Diário das Emoções. Você sair do seu piloto automático, né? Você achar que sabe sobre a sua ansiedade e passar a realmente investigar sobre a sua ansiedade. O que eu vejo são muitas pessoas achando que sabem sobre suas ansiedades. E aí quando chegam em terapia começam a anotar, começam a descobrir coisas maravilhosas sobre quando, como, por que a sua ansiedade acontece. Começam a ligar os pontos, não é? Mas esse exercício de autoconhecimento eu preciso da sua participação. Então pegou papel e caneta, você vai usar como termômetro o seu estado emocional. Então quando você estiver lá, de repente você está tranquilo e começou a se sentir ansioso, não é? Tenso, preocupado, o que você vai fazer? Você vai lá para o Diário das Emoções, ou no momento que isso está acontecendo, ou à noite, tá? Eu sugiro à noite se você fizer um Diário das Emoções e ao longo do dia se você usar o aplicativo, tá? Porque aí o aplicativo é mais fácil de você lá digitar, depois eu vou ensinar vocês a usarem o aplicativo lá no grupo do WhatsApp, tá?
Então, anote suas emoções no sentido de colocar como eu estou me sentindo. Comecei a me sentir ansioso, então estou me sentindo ansioso. A segunda coisa que você vai perguntar é em que situação você está. Estou em casa, estou no trabalho, estou numa festa. Né? Anota a situação e em seguida anota o que está passando pela sua cabeça. Ou seja, qual é o seu pensamento naquele momento em que você está ansioso. Isso é de fundamental importância, porque uma vez que você identifica o seu pensamento, você identificou a raiz de tudo o que está acontecendo. O pensamento é o que gerencia a nossa vida na Terra. É o que nos diferencia dos animais. Nós somos racionais, não é? Isso nos coloca à frente dos animais. Isso é uma grande dádiva do ser humano, mas também pode ser algo muito ruim. Porque ele imagina coisas, ele cria piores cenários, ele cria ambientes ansiogênicos, né? Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos e o primeiro passo é identificar quais são esses pensamentos que nos geram ansiedade. Você vai começar a anotar, conforme você vai anotando e refletindo sobre a sua ansiedade, você vai começar a perceber pontos em comum, pensamentos que se repetem com muita frequência. Por exemplo, voltando um pouquinho aqui, para a telinha aqui, dificuldade de expressar os sentimentos. Então você começa a colocar registros da sua ansiedade em muitos momentos em que você precisa expressar o seu sentimento. Aqui vai validar essa informação de que você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Tá? Você pode começar a trabalhar a expressão de sentimentos, pode escolher pessoas mais próximas, que você se sinta mais confortável, e começar levemente a explicar sobre os seus sentimentos, a comunicar os seus incômodos e falar sobre você. Isso vai te gerando uma habilidade de expressar os seus sentimentos para que você não se sinta tão ansioso nesse momento. E obviamente, se você estiver em um processo terapêutico, você vai encontrar técnicas mais especializadas para essa dificuldade que está aqui, tá? Mas o mais importante é, você identificou qual é a sua dificuldade e está lidando com ela. Por que isso é tão importante para as crises de ansiedade, João? O webinar é sobre crise de ansiedade, perfeito. Se você não gerenciar a sua ansiedade, essa dificuldade vai gerar um estresse tamanho que pode culminar numa crise de ansiedade, tá? Então, nós precisamos prestar mais atenção no nosso mundo emocional. Desligar o piloto automático e viver uma vida refletida. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. É natural que as pessoas prestem muita atenção nos outros, no seu trabalho, no que elas fazem e no que elas sentem. É uma pena que a pessoa nasça, viva e morra analfabeta de si mesma. Tá? É importante que você saiba quem é você no mundo, como você funciona e como funciona o seu mundo emocional. Uma vez que você aprende sobre isso, você vai direcionar o seu destino. Tá? Vai ser dono das suas próprias escolhas e do seu destino. Vamos lá para o próximo exercício. Ficou claro o exercício diário? Eu vou completá-lo lá depois da aula, mandando um podcast sobre isso e mandando o link do aplicativo para que vocês baixem e comecem os registros. Tá? Então, a outra coisa muito importante, isso aqui não pode faltar, tá? A maneira como nós direcionamos as nossas preocupações. As preocupações são irmãs gêmeas da ansiedade. Então, as preocupações mal direcionadas, elas geram tanto estresse na vida que você vai precisar, em algum momento, aprender a lidar com elas. Tá? Preocupações também antecedem os eventos desafiadores e difíceis, também estarem antes dos... É muito parecido, não tem como separar assim ansiedade e preocupação. Eu coloquei aqui improdutivas e produtivas. As preocupações improdutivas são aquelas que você sabe que a probabilidade, isso é muito importante, a probabilidade de acontecer é minúscula, tá? Então, vamos para um medo muito irracional aqui. Quem tem medo de tomar um raio na cabeça? Tá? Respondem para você se você tem medo, já teve medo disso. Tá? Essa é uma preocupação improdutiva, por quê, João? Porque é uma possibilidade, já algumas pessoas infelizmente passaram por essa situação, mas você provavelmente não vai andar olhando para cima, para o céu, com medo de um raio cair na sua cabeça.
Porque a probabilidade é tão pequena que o esforço que você gasta se preocupando com isso não compensa. Tá? Esse esforço que você gasta se preocupando com raiva na cabeça se transformará em uma crise de ansiedade se você não souber direcionar ele. Então, identificar qual é a probabilidade disso acontecer é muito importante. Possibilidade, João. Possibilidade tem de acontecer tudo, tá? Existe possibilidade para tudo na vida. Agora, a probabilidade, existem poucas probabilidades. Às vezes, nos exercícios de terapia, as pessoas têm medo de elevador, aí a pessoa fala assim, eu pergunto, quanto você acredita que o elevador pode parar e ninguém te ajudar até que você fique sufocado dentro do elevador? Porque isso é um pensamento bastante frequente em quem tem fobia específica e tem crise de ansiedade durante esses momentos. Aí a pessoa fala, eu acredito 90% que isso vai acontecer. E a gente começa a fazer um jogo matemático, né? Quantas vezes ela pega elevador por dia, quantas vezes ela pegou elevador na vida, né? Se ela pegasse elevador todos os dias, 10 vezes por dia, por exemplo, quantas vezes ela pegaria elevador, né? Enfim, nós começamos a fazer um jogo de probabilidades e nós percebemos que, por exemplo, se ela pegou elevador 5.000 vezes na vida e isso nunca aconteceu, então até então a probabilidade é zero. Mas digamos que algum dia aconteça. Né? Quantas vezes você acha que pode acontecer na vida de um elevador travar e você ficar sem ar dentro do elevador? Né? A probabilidade é muito pequena. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a pessoa ansiosa existe 80% de chance disso acontecer. Olha como a ansiedade exagera o cenário. Ela tem essa característica central de exagerar as coisas para que a gente se previna. Tá? Mas isso não funciona, porque isso gera muita tensão. Se fosse verdadeiro esse pensamento, 80% das vezes o elevador iria parar, essa pessoa, de cada 10 vezes que ela pegasse o elevador, 8 vezes o elevador ia parar e 8 vezes ela ia sentir a sensação de falta de ar. Tá? Olha como a ansiedade distorce as coisas. Então, uma coisa é a sensação que você tem, que é muito real e muito difícil de lidar, e outra coisa é se ela está correspondendo à realidade. Tá? Porque o que você sente não é necessariamente o que está acontecendo. O que você pensa também não é necessariamente real. Pensamentos são só pensamentos, tá? Tem diversos pensamentos que acontecem na nossa cabeça ao longo do dia a dia. Imagina se todos eles acontecessem conosco, né? Seria realmente muito difícil. Então, identificar aqui quais são improdutivas e quais são produtivas é identificar a probabilidade de uma preocupação acontecer ou não. Sendo muito sincero com você mesmo, né? Muito sincera com você mesma, de probabilidades. Né? É lógico que possibilidade sempre existe, mas probabilidade. As preocupações produtivas são aquelas que você percebe que algo de fato irá acontecer e você vai precisar lidar com aquilo de alguma forma. Ou seja, aqui não adianta você negar a sua preocupação, tá? Não adianta você trabalhar um pensamento mais realista se isso de fato está acontecendo. Vamos lá, por exemplo, do medo de falar em público, por exemplo. Né? Então, a pessoa tem crise de ansiedade na hora de falar em público. E ela fica excessivamente preocupada antes de falar em público. Só que também ela não estuda, não sabe sobre os temas que ela vai falar, não tem conhecimento, não tem destreza naquilo que ela está fazendo. O que acontece? Essa preocupação dela, ela é verdadeira. É uma preocupação que é produtiva no sentido de ela precisa melhorar algo. Não adianta ela mudar o pensamento e a preocupação dela. Ela precisa se mobilizar para aprender sobre aquele tema, fazer um curso, aprender uma postura melhor na hora de falar em público, algo desse tipo, passar segurança na voz, postura do corpo, etc. Não importa o que ela vai aprender aqui, o que importa é que a sua preocupação está querendo lhe dizer isso. E se ela não escutar a sua preocupação, ela vai provavelmente não se desempenhar muito bem nessa área da vida, tá bem, gente? Então, essa é a diferença entre preocupações improdutivas e preocupações produtivas, certo? Vamos para a telinha. Isso aqui daria um seminário. Nós já estamos chegando no finzinho. Foram 34 minutos de apresentação. Provavelmente a gente vai chegar nos 40, 50 minutos.
Muito grato a todos que estão aqui. Eu sei como é difícil reservar um tempinho, né, para falar de autoconhecimento. Eu sei como a vida é corrida. Eu sei que está tarde também para muitas pessoas. Eu quis ser o máximo sucinto e objetivo na apresentação, né, no que é realmente essencial vocês entenderem sobre a ansiedade de vocês, né, sem enrolação, direto ao ponto. E aí a apresentação não ficará longa, mas ficará bastante objetiva, não é? Então vamos lá. E depois nós temos muitas lives discutindo o tema, muitos podcasts. Todo mundo sabe que eu gosto de falar muito. Eu tomei o maior cuidado aqui para a gente não exceder muito tempo, para não ser muito exaustivo para vocês. Depois vocês podem voltar e eu não sei como é que vai funcionar. Eu acho que eu não vou conseguir enviar para vocês o vídeo, tá? Mas as dúvidas que vocês tiverem sobre a aula de hoje, eu vou tirar para vocês, tá? Vamos lá para os 3 erros mais comuns, e aqui é a pegadinha, que pessoas ansiosas cometem no dia a dia. Eu já vou falar porque que isso aqui é uma pegadinha, tá? Então, o primeiro erro, ele fez parte de um podcast que eu disponibilizei para vocês lá no grupo de WhatsApp. O nome do podcast é Você Quer Eliminar a Sua Ansiedade em Forma de Pergunta, né? É uma provocação, porque obviamente não tem como a gente eliminar a nossa ansiedade, né? A ansiedade faz parte de uma história biológica, como eu falei no início. Ela foi selecionada ali, passada de geração para geração, porque ela foi funcionando para a nossa sobrevivência, para a nossa reprodução e para a manutenção da espécie humana na Terra. Então ela foi sendo passada ali de geração para geração, se tornando muito importante, e nesse movimento de ser passada de geração para geração, ela foi fazendo parte da arquitetura mental. Ela se tornou bastante poderosa. Não tem como negar a nossa ansiedade. Ela é um sentimento desconfortável, e aí é natural que a gente queira buscar o prazer e fugir do desconforto, né? Isso é muito natural em sociedade. Exatamente esse movimento de negar a ansiedade é o que faz com que você tenha mais ansiedade. Conseguem captar esse paradoxo, né? Percebam, quanto mais você nega a sua ansiedade, mais ansiedade você tem. Quanto mais você nega os seus sintomas de ansiedade, quanto mais você odeia os seus sintomas de ansiedade, mais ansiedade você tem. Mais dificuldade também você terá de lidar com seus sintomas de ansiedade. Você não precisa amá-los, você não precisa gostar deles, mas você precisa aceitá-los. Por que aceitá-los, João? Eu não quero aceitar isso. Vou sair logo desse seminário porque eu não quero aceitar isso. É a sua escolha. É a sua escolha sair desse seminário. Mas você vai entrar numa guerra eterna contra você mesmo. E isso nunca vai acabar. Porque a sua ansiedade nunca vai sair de você. Você nunca vai aprender a lidar com ela de forma saudável. E ela sempre vai te prejudicar. Tá? Então esse primeiro erro aqui é fundamental de se entender. Como é que a gente nega a nossa ansiedade, não é? Normalmente demonizando ela. Minha ansiedade é horrível, eu não gosto de sentir ela. Tá? Você pode ter algum outro tipo de diálogo, do tipo a ansiedade é desconfortável e difícil, mas ela é importante para mim e eu vivo por conta dela. Inclusive nós estamos aqui nesse webinário porque a nossa ansiedade funcionou, biologicamente falando, na história da nossa espécie. Então é natural que a gente deva isso para nossa ansiedade, né? Então não precisa você gostar da ansiedade, mas odiá-la a ponto de negar quando ela está acontecendo, a ponto de evitar ela ao máximo, sem enfrentar ela, faz com que a sua ansiedade se intensifique. Né? Entrar em contato com a sua ansiedade é o primeiro exercício de aceitação. Aceitar, por exemplo, que você está tendo uma crise de ansiedade é importante por quê? Porque a partir dessa aceitação você vai começar a usar as técnicas para lidar com a sua crise de ansiedade de uma forma saudável. Se você não aceita, você não vai nem provavelmente estar nesse seminário, né? Porque assim, se você não aceita, você ou não ficou até aqui, ou já saiu, ou foi fazer outra coisa, enfim, ou acha que a sua ansiedade não é importante, que suas crises podem esperar para amanhã, para ser tratadas amanhã, enfim. Isso é negar a sua ansiedade, ser negacionista. E é lógico que quando você nega a sua ansiedade, você acaba acumulando problemas, não é? Então é aquele exemplo. Você tem um cano estourado na sua casa, a água começa a vazar. Você está lá sentado no seu sofá e falando, hoje eu não quero me estressar, então não importa o que aconteça, eu não vou lidar com esse problema. E aí o que acontece? Seus móveis estragam, a sua conta de água vem um absurdo, né? Muita coisa depois para você limpar, né? Porque você não quer lidar com aquele problema.
Se você aceita que aquele problema está acontecendo, aí você começa a se mobilizar no sentido de resolver aquele problema. Com a ansiedade é da mesma forma, tá? Você vai precisar se mobilizar para entender esse problema. Na minha adolescência, quando eu tinha ansiedade, né, eu estava ali conhecendo uma pessoa nova ou entrando num novo relacionamento, eu tinha um nível de ansiedade muito alto. Aí o que eu fazia? Eu tentava, não é, negar a minha ansiedade. Até eu vou beber um pouquinho, beber uma cerveja, vou fazer algo assim, e aí eu vou me sentir mais preparado, né, para enfrentar essa situação. Isso, eu me sentia bem, eu enfrentava essa situação. Cada vez que eu fazia isso, eu me sentia mais frágil perante minha ansiedade. Aí sim eu sentia que a minha ansiedade era mais forte que eu. Isso acabou culminando depois, na minha história de vida, num diagnóstico de transtorno de ansiedade social, que é a dificuldade de interação e a dificuldade de lidar com a avaliação das outras pessoas. Obviamente que alguns anos atrás seria impossível fazer um seminário desse para vocês falando sobre ansiedade. Eu só estou aqui porque eu aprendi a lidar com a minha ansiedade e agora eu posso me desenvolver, inclusive, na área profissional. Então isso é muito importante. A outra coisa é rotular-se, não é? É você imaginar que você é a sua ansiedade. Muitas pessoas falam isso. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Tá? O primeiro erro aqui, aliás, o segundo erro, não é? Então é muito importante que você desfaça esse tipo de diálogo e comece a partir de hoje a falar para você mesma. Tá? Eu tenho ansiedade em alguns momentos e eu estou trabalhando nisso. Você está aqui. Você está comprometido a aprender sobre a sua ansiedade e isso já diz muitas coisas sobre você. Você não está paralisado, mas você está tentando lidar com a sua ansiedade. Isso é uma ótima notícia. Então, pare de falar que você é a sua ansiedade, porque você não é a sua ansiedade. A ansiedade é uma parte do que acontece com você. É uma energia que acontece. Todas as emoções são energias. Então, elas vêm e vão embora. Se a gente permite aceitar que elas estão na gente e colocá-las para fora, elas vão embora. A gente se permite ser passagem das nossas emoções. Se a gente nega, nós trancamos ela dentro da gente. Isso com certeza não é saudável. Então, negar a ansiedade e rotular-se não é interessante, tá? E uma última aqui, que também valeria um outro webinário, é obedecer à sua ansiedade, tá? Algumas pessoas falam assim, poxa, mas se eu aceitar, eu vou começar a não lidar com ela. Uma coisa é aceitar, outra coisa é obedecer. Tá? Aceitar é entender que ela está acontecendo e você precisa lidar com ela. Obedecer é começar a acreditar nos pensamentos que a sua ansiedade traz. Né? Ela começa a imaginar o seu pior cenário de uma situação e você começa a cultivar esse tipo de pensamentos contigo, né? E eu sempre digo que tipo de pensamentos que você está cultivando contigo mesmo, tá? Volte lá no exercício do Diário das Emoções, perceba quais os tipos de pensamentos que você está tendo diariamente que estão alimentando sua ansiedade. Isso vai te ajudar a entender que tipo de pensamentos que você precisa parar de alimentar, né? Você tem pensamentos que estão sendo autodepreciativos, né? Você está se depreciando, se você está imaginando o pior cenário, se você acha que precisa resolver o mundo inteiro está nas suas costas, você precisa resolver a vida de todo mundo, não tem espaço para você mesmo. Enfim, você vai começar a identificar isso de forma mais personalizada através do Diário das Emoções. Né? Então divida lá o que está no Diário das Emoções, que você já começa a identificar quais pontos que você precisa trabalhar, o que é a sua ansiedade, quando ela aparece, como ela aparece, quando você está mais vulnerável, né? Foge um pouquinho aqui desses três, um pouquinho não, foge muito desses três erros mais comuns que pessoas com ansiedade cometem no dia a dia, né? E nós seguimos em frente. Na próxima aula, vamos lá para a telinha. Na próxima aula, nós vamos aprender o que o que você precisa saber sobre as crises de ansiedade. Agora nós já vamos entrar para as crises de ansiedade. Se permitam fazer os exercícios de hoje, tá? Refletir sobre a ansiedade, o seu tipo de ansiedade, colocar em prática o Diário das Emoções, fugir daqueles errinhos, porque é muito importante. Você não vai conseguir pular vários degraus, né? Você vai ter que ir um por um. Então, o primeiro passo é monitorar a sua ansiedade, a forma, né, dela, a topografia dela, para que a gente consiga seguir em frente. E em seguida, como e por que as crises de ansiedade acontecem,
onde você deve estar atento na vida, não é? Tem alguns momentos em que as crises podem aparecer com mais frequência. Aqui é importante porque a sensação que as pessoas têm é que a crise vem do nada, mas existem estressores sociais e pessoais, não é? Que estão ali gerenciando as crises de ansiedade. A gente vai aprender um pouquinho sobre eles. Essa parte é fundamental, não? Aprender sobre os sintomas. Por que seu coração dispara durante uma crise? O que isso significa? Né? Isso é saudável? Isso não é saudável? Amanhã a gente vai aprender sobre isso. Qual a diferença de uma crise de ansiedade e uma parada cardíaca? E aí essas crenças psicológicas que acompanham uma crise de ansiedade. Né? O medo de morrer, o medo de enlouquecer e o medo de perder o controle. Então a gente vai aprender o que são essas crenças e por que elas são tão importantes. Né? Porque a gente precisa atentar para isso. As crises são intensas, algumas pessoas as descrevem como aterrorizadoras, não é? Comigo, pelo menos as minhas crises eram bem difíceis de lidar, e aqui é importante que a gente aprenda, não é, sobre as nossas crises. Vamos lá, eu abri aqui a aba errada, vamos voltar para a apresentação. Rapidinho aqui. No finzinho agora, né, nos últimos 30 minutos, aliás, depois do evento, 30 minutos a mais lá no WhatsApp, nós vamos conversar sobre isso, sobre as crises de ansiedade, aliás, sobre a aula de hoje especificamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tirar as dúvidas de vocês, vamos conversar bastante lá, para a gente ficar alinhado no conhecimento, né? Para a gente tirar as dúvidas. E amanhã tem muito mais, aí voltado para as crises de ansiedade. Não percam as aulas de amanhã. Aliás, não percam nenhuma aula, tá? A aula de amanhã é muito bacana. Gente, a aula de amanhã é de uma riqueza enorme. Eu estou entregando uma coisa bem interessante para vocês aqui. E aproveitem, tá? Aproveitem, tirem suas dúvidas. Eu estou à disposição. O grupo vai fechar daqui a uma semana. Então aproveitem agora para tirar as dúvidas de vocês. Eu espero vocês amanhã. Foi muito bom tê-los até aqui. Respeito máximo, carinho máximo por quem ficou, quem me acompanhou até aqui. E nos vemos. Quem não pôde, não tem problema, a gente sabe como é a vida, não é? Enfim, a gente nem sempre pode fazer o que a gente quer fazer, né? Às vezes não dá tempo. Mas assim, é muito legal ter vocês aqui. Espero vocês aqui amanhã, às 21 horas. A aula começa. E nós continuamos aqui. É só uma semaninha, vai passar voando. Vocês vão ver. Mas o que vocês vão aprender aqui são coisas que vocês podem levar para o resto da vida de vocês. E são exercícios que têm transformado a vida de muitas pessoas. Então aproveitem. Um abraço e nos vemos amanhã.